E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, num estilo diferente, bem bonitão, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Bora. Show de bola, Zé. Hoje nós vamos falar de um assunto super legal. É um assunto chamado pensamento de segundo nível. Eu vou falar nesse conceito já, Zé? Não, nunca ouvi falar não, vou descobrir aqui agora como é que é. É, isso aí. Pensamento de segundo nível é um conceito falado no livro escrito por um autor chamado Howard Marks. Ele é voltado para um conceito de finanças, onde o cara entra mais profundamente nos detalhes desse pensamento de segundo nível voltado para finanças. Só que esse tipo de pensamento ele pode ajudar no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia da sua vida pessoal e pode fazer você tomar melhores decisões como um gestor que já atua na cadeira e vai assumir novos desafios, ou como um cara que está saindo do chão de fábrica e vai assumir os primeiros passos da área de gestão dele. Então é um assunto super legal. Eu, particularmente, gostaria muito de ter ouvido esse assunto voltado para a área de manutenção quando eu comecei na área de gestão de pessoas, principalmente na área de indústria, na área de varejo, que a gente trabalha hoje. E você, como nosso ouvinte, vai ter oportunidade de ter esse conteúdo de forma gratuita para você no dia a dia aí, né, Zé? É isso aí, cara. Ô Vamos Zé, lá. antes da gente entrar no assunto propriamente dito, muitas das coisas que nós falamos aqui são assuntos que estão aí disponíveis aí no YouTube, né? A gente tem, não sei, quase 300 vídeos lá no nosso canal, voltado 100% para a área de manutenção, conceitos, vivências, escolhas, decisões, acertos e erros também. A gente fala Experiências. de tudo. E, cara, seria um conteúdo bem legal se a gente pudesse ter acesso a ele quando a gente começou lá atrás, né, Zé? Cara, com certeza, velho. A gente poderia ter errado bem menos, né? Bem menos, bem menos. Agora, me fala um pouco, hoje em dia, né? Beleza, a gente não teve acesso lá atrás, quando a gente começou. Mas de forma direta ou indiretamente, a gente tem acesso a hoje. Seja a gente falando, seja a gente ouvindo histórias de um do outro, ou até mesmo histórias e pensamentos dos convidados que vêm aqui, né? Você acha que esse período que a gente está fazendo todo esse processo aqui está nos amadurecendo de uma forma positiva? Qual que é a sua visão sobre, falando da perspectiva do José Henrique, assim? Cara, minha perspectiva, assim, com certeza tem me amadurecido muito, velho. Eu acho que para quem quer ouvir os conhecimentos, e aprender e colocar em prática, aqui para mim tem sido uma escola em tanto. Né, show de bola. Então vamos entrar aqui propriamente dito no nosso assunto agora. O que seria esse danado desse pensamento do segundo nível? E, cara, eu queria que você entendesse o seguinte: vai parecer algo extremamente básico quando a gente começar a falar aqui. Só que é aquele básico que funciona e é aquele básico que você negligencia. Então, você muitas das vezes pode parecer básico, mas você não está utilizando a seu favor hoje em dia no seu trabalho. Eu mesmo deixo passar ali muitas das vezes esse tipo de situação. E lá na frente eu penso, poxa, se eu tivesse feito dessa forma, eu teria evitado essa situação aqui agora comigo. O que seria esse pensamento de segundo nível? O autor ele fala que é o seguinte: existem dois níveis de pensamento: o pensamento de primeiro nível e o pensamento de segundo nível. Esse do primeiro nível, ele fala que qualquer ser humano é capaz de ter. São pensamentos de no ato de resolver uma solução, aquela primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Então, eu quero saber resolver um problema referente ao meu trabalho que está acontecendo agora na área de manutenção. Sei lá, eu trabalho na área de manutenção do varejo, eu tô com a loja que está vazando o telhado, principalmente de primeiro nível. Cara, vou mandar o fornecedor lá, vou mandar ele orçar o telhado e vou executar. Esse é o primeiro pensamento de primeiro nível. E geralmente as pessoas param aí. Por quê? Eu tenho um problema, eu tenho uma solução, e a solução faz sentido. Eu tô com um problema, vou mandar alguém lá orçar e executar o serviço. Só que o autor ele provoca a gente para pensar, cara, o segundo nível. Ele pensa, poxa, esse telhado, será que ele não teve uma manutenção na qual eu investi, a empresa investiu recentemente, nos últimos 6 meses, nos últimos 5 anos? Porque na norma fala que intervenções de telhado novo, esse tipo de coisa, existe uma garantia é, nacional de 5 anos. Então, será que esse tipo de coisa já não foi feita? Será que eu não vou validar isso? Pô, esse tipo de telhado, eu sou um locador. Será que no meu contrato de locação
não fala que problemas estruturais é de responsabilidade do dono do imóvel, não do locador que está lá pagando aluguel todo dia. Esse é o tipo de pensamento de segundo nível, é você questionar o primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Muitas das vezes, esse pensamento de segundo nível seu vai corroborar com aquele pensamento seu de primeiro nível. Você vai ver todas as perguntas, todas as respostas, você vai entender, cara, essa primeira decisão que eu tomei, ela fez sentido e eu vou seguir com ela. Mas muitas das vezes, não. Por quê? Geralmente, quando você, falando da área de manutenção aqui do varejo, você vai fazer um investimento alto, reforma de um telhado, por exemplo, você vai ter que pedir verba. Ou então você vai ter que validar verba que pessoas na alçada acima das suas vão ter que dar o ok lá. Então imagina quando você manda o fornecedor lá, ele orça um valor alto, você com aquele pensamento de primeiro nível aprova aquele orçamento, vai para a segunda alçada. Aí o cara volta com essas perguntas. Pô, mas por que eu tô pagando negócio? Será que não foi feito manutenção recentemente? Aí você não vai ter resposta, porque você não foi atrás dela, porque você não se questionou antes, entendeu? Então, quando você faz esse tipo de pensamento de segundo nível, mesmo que você continue com aquele pensamento inicial seu, você evita conversas difíceis lá na frente. Então, se alguém te questionar, pô, esse telhado não teve manutenção antes, não? Não, a última manutenção que teve foi há 10 anos atrás. Esse telhado aqui não é de responsabilidade do proprietário, não? Não, no contrato nosso, a responsabilidade de infraestrutura é do locador. Então você já vai ter aquele tipo de resposta. Automaticamente você já vai ser visto como o gestor que melhor, né? Principalmente se você está chegando agora na empresa, ou então se você está assumindo uma responsabilidade inicial nesse exato momento, e as pessoas vão começar a confiar mais nas suas tomadas de decisões, porque nos primeiros testes que você foi submetido, você já tinha resposta de tudo, né? Porque qual que seria o pensamento de primeiro nível que todo mundo é capaz de tomar, né? Que a gente falou aqui no início. Cara, eu tenho um problema, eu preciso de verba, eu tenho a pessoa que aprova. Então eu tenho que mandar para alguém aprovar. Então, pensamento de primeiro nível. Tem um problema, dinheiro, aprova para mim. Aí, esse pensamento de primeiro nível. Qual que é o problema dele? Você está sujeito a questionamentos dos seus superiores. E quando eles questionam, e se você não passou por essa etapa de pensamento de segundo nível, você não vai ter respostas. Então, quando o cara te perguntar algo, você não souber, ele vai pensar assim, poxa, esse cara aí tá tomando conta de uma área, ele é responsável por um processo que ele não tem visão de disjuntor. Então isso é ruim, isso soa ruim, né? É a mesma coisa de você. Você vai lá e é gestor de um técnico de manutenção dentro de fábrica, por exemplo. Aí, por que aquele equipamento lá tá parado lá? Ah, porque tá com problema lá no disjuntor. Assim, como assim problema de disjuntor? Ah, o disjuntor tá desarmando. Aí é o pensamento do cara. O cara passa pra você, não, o disjuntor desarmando, o disjuntor desarma por dois motivos. Ou tá em curto ou tem algum sobreaquecimento nele. Tá com sobrecarga. É, qual dos dois que está acontecendo? Aí ele vai começar a titubear. Ou seja, ele não analisou todas as possíveis causas. Ele chegou, viu o disjuntor desarmando, o problema é que o disjuntor está desarmando, ele trocar o disjuntor. E muitas das vezes não é. É o que É, causa o desarme do disjuntor que é o conceito. Então aquele pensamento de segundo nível, ele não e não foi utiliza feito. aquilo. Ele não utiliza aquilo. E isso é ruim. Por quê? O cara teve o trabalho de ir no local, fazer o diagnóstico, voltar, pedir peça, sair de lá e trocar. Eu não sei qual é o processo. Você está com o equipamento parado há um tempo já. Você, que é um gestor, tem que ir lá para poder ver um disjuntor desarmando. Você tem pessoas que fazem isso por você, mas você não tem aquela confiança com que eles vão resolver o problema porque eles não estão usando esse pensamento de segundo nível. Então, os técnicos de manutenção lá na ponta, eles, de forma inconsciente, eles têm que usar esse pensamento de segundo nível para muita coisa, principalmente na parte de elétrica, que o problema, a resolução é simples, é mexer geralmente em algo elétrico, um cabo, só que para você descobrir aquele problema que é o complexo. Então, geralmente, o cara tem que ficar pensando, e se fosse por isso, se fosse por aquilo, fatos e possibilidades, tendências, o que vai acontecer se eu fizer tal coisa. Então, o cara tem que sempre estar pensando nesse pensamento de segundo nível. Só que quando ele vira gestor, ele deixa essa coisa para trás, em vez de usar isso a seu favor, né? Você já vivenciou isso no seu dia a dia de trabalho, ou querer compartilhar algo conosco nesse sentido? Pô, cara, eu tenho vivenciado isso constantemente. Eu, de uns tempos pra cá, até sem entender esse conceito, que eu achei muito bacana aí, tudo eu tenho me questionado. Tudo. Tudo que antes eu não me questionava, às vezes eu participava de uma reunião, ouvia uma informação e falava, não, beleza, isso, no meu entendimento,
Ok, é isso mesmo. Eu tenho me questionado de tudo. Então, realmente, a gente tem que fazer esses questionamentos a todo tempo, seja para o superior, seja para nós mesmos, para defender algo para um superior, seja para quem está abaixo também, para ver se realmente essa pessoa está executando esse pensamento de segundo nível. Perfeito. Não, esse conceito ele é bem legal. Existem situações que você vai ser instigado a ter esse pensamento de segundo nível, mas vão ter situações que você não vai ser instigado a ter esse tipo de pensamento. Então, por que esse conceito é importante? Porque quando esse conceito ele vem de você, ele é algo próprio seu, ele é treinável, isso vai fazer parte da sua persona como liderança. Isso mesmo em ambientes que você vai ser instigado e mesmo em ambientes que você não vai ser instigado, você vai utilizar isso a seu favor. E vou te dar um exemplo aqui em ambientes que você não é instigado a fazer isso. Eu trabalhei, por exemplo, na área de manutenção numa empresa de varejo, uma das maiores do país. Cara, eram coisas ao todo o tempo acontecendo. Então, a gente estava conversando sobre um problema aqui, tava 1 milhão de problemas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Nesse tipo de ambiente, qual que é a tendência? Tá todo mundo sobrecarregado. O gestor está sobrecarregado, o cara lá na ponta sobrecarregado, as pessoas acima dele estão sobrecarregadas, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes, quando um problema surge, qual que é a tendência? Você querer chutar ele para fora. A bola tá vindo, você quer chutar. A bola tá vindo, você quer chutar. Então, muitas das vezes, você tá sendo instigado a tomar pensamentos de primeiro nível. Vai lá, resolva isso, vai lá, resolva aquilo, vai lá e faça isso, vai lá e faça aquilo. E o gestor acima de você, como ele está sobrecarregado com muita coisa acontecendo também, ele muitas das vezes não vai conseguir falar, te provocar a ter esse segundo nível de pensamento. Qual é o resultado disso? Você vai acertar algumas vezes, mas você vai ter muito retrabalho. Muitas das vezes a solução que você vai dar para um problema não foi a melhor solução, gerou outros problemas, gerou outros passivos e vai ter que novamente ter um investimento naquele local ali. Então você, como gestor, pediu um investimento para algo, executou aquele algo, agora está pedindo outro investimento para reparar aquele problema que você causou, entendeu? Então esse é um ambiente que não vai te instigar a ter o pensamento de segundo nível. Então por isso que você tem que saber que esse conceito existe, por isso que você tem que saber quais são as vantagens desse conceito para você se autoprovocar a utilizá-lo, mesmo em ambientes na qual as pessoas acima não te provoquem a ter aquele tipo de pensamento. Então, até um ponto que também pegando isso aí, cara, que a gente pode até expandir, eu falo para todos os setores. Avaliação de mercado e avaliação de momento. Porque às vezes você está em um ambiente de trabalho, seja no varejo, indústria, o que for, que o mercado às vezes está numa situação boa e a empresa está tendo muito lucro e dinheiro para ela naquele momento ainda não é problema. Então você consegue talvez aprovações de forma mais rápida, a pessoa não está muito aquele pensamento de redução de custo. E aí acontece alguma situação atípica, exemplo, a barragem de Brumadinho, que estourou, mudou o pensamento de muitas empresas aí no ramo da ferrovia. A Às vezes, ferrovia? ferrovia, porque a Vale era a principal fonte de extração de minério lá para que as empresas pudessem transportar ali no córrego do Feijão. E quando ela teve aquele rompimento da barragem, meio que interrompeu a grande parte do volume que era transportado por outros setores. Uhum. Eu dei o exemplo da ferrovia, mas, por exemplo, uma crise de mercado onde a empresa precisa rever a questão de redução de custo, qual que é a tendência a acontecer? Se você é um gestor, um gerente, um coordenador dessa empresa, quando acontece algo nesse sentido, qual que vai ser a sua nova forma de trabalhar? É questionar se os valores que estão sendo gastos no momento realmente precisam ser gastos. Então, as verbas que você está acostumado a ter aprovações mais rápidas, você já não vai conseguir mais essas aprovações tão rápidas. Então, vai te forçar a justificar mais esses pontos. Outro ponto também, que se a gente for olhar agora o momento, a gente está no período de inovação, a era da inteligência artificial, ferramentas como Copilot, ChatGPT. Tipo assim, a forma de trabalhar hoje ela está mudando muito. Então, se a gente não acompanha isso, a gente deixa de ter esse pensamento de segundo nível também. Como assim a gente deixa de ter esse pensamento? Por exemplo, hoje eu estou acostumado a gastar 4 horas da minha rotina mandando e-mails, tratando planilhas, fazendo atividades que antes eu fazia, ninguém me questionava questão de tempo, e para mim estava normal. Mas se hoje eu tenho ferramentas hoje que me trazem possibilidades de fazer tudo isso de uma forma mais rápida, talvez quem está vendo aqui de cima, é interessante você já ter esse pensamento, criar formas
para você otimizar seu processo. Perfeito. Ótimo, ótimo contexto, José. Aí falando agora de um cenário onde que você é instigado a ter esse pensamento de segundo nível, né? Então, esse conceito eu já conhecia, esse conceito eu já usava ele de uma maneira muito menos instigante, muito menos volumétrico do que eu poderia utilizar, por causa dessa questão que eu falei antes, né? Muita coisa acontecendo, então a gente muitas das vezes não era questionado algumas decisões que a gente tomava. Só que existe um porém, quanto mais alto no nível de hierarquia, mais níveis de decisão você precisa tomar. E cada decisão sua, dependendo do nível de hierarquia que você tá, vai ter muito impacto dentro da empresa, entendeu? Então, quanto mais alto, mais essa questão, esse pensamento de segundo nível tem que ser bem estruturado. Então, agora que eu estou numa cadeira de gerência, esse nível está sendo cada vez mais provocado em mim, né? E também pela empresa onde que eu estou hoje. Hoje eu trabalho numa empresa que tem dono. O dono da empresa senta a alguns metros, a sala dele fica a alguns metros da onde que eu fico sentado ali, da onde que fica a minha mesa, entendeu? Então, quando você tá levando algo para a mesa dele, não é algo que o gestor vai decidir se vai fazer ou não. É o dono da empresa que vai tomar a decisão ali se vai fazer aquele investimento para que aquilo ali aconteça ou não. Você vai tirar dinheiro do caixa da empresa para que aquilo ali seja viável ou não. Então, quando você leva uma reforma, por exemplo, de uma loja, uma reforma de um telhado, falando de uma empresa de varejo, para um dono da empresa, você falando assim, cara, eu preciso de R$ 200.000 para fazer a reforma desse telhado. Aí vai vir aquele questionamento que eu falei no início, mas a gente já olhou se é isso, já olhou se é aquilo, já olhou se tem essas ponderações. Muitas das vezes numa empresa onde a volumetria é muito grande, tem muitas pessoas tomando decisões, não necessariamente tem um dono ali, muitas das vezes você consegue um investimento sem ser questionado. Mas aonde que o cara é dono, aquilo não vai acontecer nunca, ele sempre vai te questionar aquilo. Então, automaticamente, eu na posição que eu tô, levando os investimentos que eu tenho e no nível de aprovação que eu tenho pelas pessoas que vão me questionar, eu automaticamente eu tenho que estar sempre instigando esse meu lado de pensamento de segundo nível. Então, como eu já tinha esse conceito antes, eu só usava ele pouco, agora eu estou usando ele muito, eu só trabalhei a questão de fazer isso de forma recorrente. Mas se você é um cara, por exemplo, que está chegando na área de gestão agora, não conhece o conceito, não utiliza a seu favor, não sabe nem que ele existe, nem como instigar ele para que ele venha a florescer nos seus pensamentos, quando você chegar num ambiente desse aí, você vai levar uma coisa, você vai voltar. Você vai levar uma coisa, vai voltar. Vai levar outra coisa, vai voltar com o dever para casa. Aí você vai sempre tá com aquela questão, poxa, eu não vou falar mais com o meu gestor, não vou falar mais com o dono da empresa. Toda vez que eu vou lá, ele me traz com dever para casa para olhar outras coisas, entendeu? É porque você não fez esse papel antes como deveria ter feito. Você tem algum exemplo prático para meio que ensinar a pessoa a desenvolver isso? Ou então, às vezes, dar um exemplo de algo que aconteceu até com você, seja agora ou no passado, de levar algo e a pessoa meio que te questionar, você não ter as respostas e o que você fez para trabalhar em cima disso? O exemplo prático, ele é bem legal, cara. O exemplo prático seria, quando você tiver um problema, não foque na solução, foque no problema. Como assim, Edson? Vou te dar um exemplo. Você é da área de manutenção, você tem um problema para resolver, seja uma reforma de um telhado, por exemplo. Tá? Você tem um problema para resolver, seja a reforma do telhado. Então você, geralmente, no pensamento do primeiro nível, você foca na solução. Poxa, reforma de telhado. O que o telhado tem? Calha, rufo, pingadeira e a telha em si. Então eu vou trocar tudo. Você está focando no problema. E muitas das vezes, quando você chega lá, com esse pensamento, com esse foco no problema, você ignora várias outras ponderações que você deveria olhar e você não olha. Então, quando você foca na solução, cara, eu tô com o telhado vazando. Esse é o meu problema. Telhado vazando. Tô focando no problema. Aí, a partir do problema que vai ramificando as possíveis soluções, tá? Não você pega a solução e ramifique formas de viabilizar aquilo. Porque quando você foca na solução, você esquece tudo que está acontecendo, você foca em como viabilizar aquela solução. Então, se é problema de calha, rufo e telhado, eu tenho que acionar um fornecedor, tenho que acionar um calista, tem que fazer um laudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer teste de tanqueidade. Você está focando na solução. Mas provavelmente existem outras soluções que você não levou em consideração porque você está focando na solução. Você tem que focar no problema em si. Então,
Quando você foca no problema, vem ramificações de várias soluções diferentes. Quando você foca na solução, que é o pensamento de primeiro nível, você ignora tudo aquilo ali em volta, entendeu? Você tem um leque maior para você poder escolher, né? Exatamente. Fazer. É uma gama de trabalho que você consegue ali tomar melhores decisões baseado naquela situação ali. Vamos trazer agora para uma vivência de gestor. Tá? Um cara, ele acabou de assumir uma cadeira de gestão, aí seja numa empresa de manutenção industrial, seja na área de ferrovia, seja na empresa de varejo, ele vai ser instigado a tomar ali algumas decisões para resolver alguns tipos de problema. Tá? Então, quando ele está vindo na primeira base ali, geralmente ele tem a cabeça de um técnico. Qual a cabeça do técnico? Ele está focado na solução. Aquele cara que o rádio toca, manutenção elétrica na escuta, aí fala, tô com a máquina tal parada. O cara já tem tanto tempo naquela empresa que ele já sai da onde que ele tá até a máquina, pensa assim, eu vou chegar lá, vou armar o disjuntor, vou resetar a máquina. Ele já vai focando na solução, entendeu? Porque ele já sabe o problema, já tá lá há muito tempo. E isso é bom quando você tá no campo técnico, né? Você tá no chão de fábrica, porque você encurta caminho, essa experiência que o dia a dia ele te dá. Só que quando você vai no campo da gestão, você já vai com esse tipo de mentalidade, você fecha muito o seu leque. Então, geralmente, as decisões que você toma vão ser sempre baseadas nas mesmas coisas. O caminho que você segue vai estar sempre baseado nas mesmas metodologias que você já acredita, entendeu? E, cara, é que a gente falou aqui com alguns outros podcasts, né? Maquinário, esse tipo de coisa, são coisas lógicas. São coisas lógicas. A gente sabe mais ou menos qual tipo de comportamento que ela vai ter baseado numa certa situação que ela vai estar empregada, entendeu? Mas pessoas não são lógicas, né? As pessoas, cada um vai ter um tipo de comportamento, cada um vai ter um tipo de vivência, cada um vai ter uma forma de lidar com algum tipo de situação. Então, quando você lida com pessoas da mesma forma que você lida com máquinas, você deixa de ser um gestor que pode aplicar várias gamas de soluções ali, só porque por causa da falta desse tipo de pensamento de segundo nível. Zé, falando um contexto nesse sentido aqui, você já vivenciou algo recentemente que você queira compartilhar conosco, que você participou ou você viu alguém fazendo esse pensamento de segundo nível, de primeiro nível, que se tivesse empregado essa metodologia, ela teria não passado por uma situação tão ruim como ela passou, ou você mesmo passou recentemente? Cara, assim, eu vivencio isso todos os dias, mesmo você falando aí, eu vejo pessoas, tanto que trabalham bem essa questão do segundo nível, às vezes de forma inconsciente, sem conhecer essa ferramenta. Então, as pessoas, quando elas já vão com uma pergunta, já sabem certinho ali o que tem que perguntar, o que tem que se cercar para conseguir as respostas, as aprovações. E vejo também muito a questão do pensamento de primeiro nível, que são, por exemplo, perguntas que eu recebo a todo momento de, falta isso. Aí quando eu vou verificar, mas você já olhou a alternativa A, B e C? Não olhei. Já fez a parte B e C? Eu vejo muito isso. E trazendo para o passado também, cara, eu já tive várias situações onde que eu já tive um gestor muito crítico, muito questionador nesse nível aí, e na época eu não tinha isso tão trabalhado dentro de mim, de pensamento de segundo nível. Então aconteceu várias vezes de chegar para a pessoa e falar, cara, eu preciso fazer isso. Aí ela já me questionava, já tentou o plano A, B e C, e eu acredito que foi isso que contribuiu também para mim desenvolver um pouco disso, desse senso crítico. Então, muitas das vezes, cara, na época ele brincava muito com aquela teoria do abacaxi, já viu? Não, essa teoria eu nunca vi, não. Tá vendo? João trabalhava em uma empresa há muitos anos. Funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações. E por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa, um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação. Só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão fingiu não ouvi-lo e, cumprimentando, falou: foi bom você ter vindo aqui. Tenho um problema para resolver e você poderá ajudar-me. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. João, sem entender, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir sua missão a ele designada. Em 5 minutos, estava de volta. E aí, João, como foi?
Perguntou o patrão. Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Isso eu não perguntei não. E eles têm quantidade suficiente para atender a todos os colaboradores? Também não perguntei isso não. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? Não sei não. O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Quando o Juca entrou na sala, o patrão foi logo dizendo: Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. Em 8 minutos, o Juca voltou. E então, Juca? Perguntou o patrão. Eles têm abacaxi sim, e em quantidade suficiente para todo o pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada. A banana e o mamão a R$ 1 o quilo. E a laranja a R$ 20 o cento já descascado. Mas como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles darão 15% de desconto. Aí, aproveitei para deixar reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou Juca. Agradecendo a Juca pelas informações, o patrão dispensou e voltou-se para João, que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe: Você me perguntou alguma coisa quando entrou em minha sala hoje. O que era mesmo? Nada sério não, patrão, esqueça. Com licença. E João deixou a sala. Moral da história: para criar diferenciais, temos que pensar diferente. Pensar de forma completa, compreender que o trabalho é mais do que apenas produzir algo ou entregar algo. Tem muita gente assim, acomodada, que não faz absolutamente nada além do que foi estritamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham que já fazem demais e sentem-se os eternos injustiçados. Num mercado competitivo como o do mundo atual, quem for melhor, quem se esforçar mais, quem se interessar realmente pelo que faz, é óbvio que vai galgar postos no ambiente de trabalho. Não se restrinja, não se limite, amplie seus horizontes. Só assim você vai se destacar e ter sucesso na sua vida profissional. Quantos e quantos Joãos você conhece como dessa história? E quantos Jucas você conhece? Essa teoria é legal, cara. É legal. O próprio cara mesmo já falou assim, já entendi por que eu não tô tendo oportunidade, né? Eu já entendi. E é o que o outro gestor fazia muito. Ele falava, Zé, a teoria do abacaxi. Aí eu parava assim e pensava, realmente. Ele que te conta essa história? Ele que me contou. Aí toda vez que, tipo assim, aí eu tentava me cercar dos questionamentos e levava. Muitas vezes passava. Aí quando não passava, ele já olhava pra mim e ia assim. Falava, você lembra da teoria do abacaxi? É isso cara, aí. eu vou me aprofundar nisso daí. Eu gostei dessa teoria. Provavelmente eu já deve ter ouvido. Eu não tenho lembrança da palavra depois eu vou ver a historinha onde que eu ouvi. Vou tentar colocar aqui uma historinha pro pessoal ver e você ver também. Se tiver um videozinho é legal, né? Agora isso aí, cara, me deixou tão assim, vamos colocar assim, um pouco neurado com isso, porque aí quando mudou o gestor, aí o novo gestor, não, ele já era o contrário. O pensamento era o quê? Cara, eu quero arroz e feijão primeiro, o básico. Eu quero o básico. Aí eu já tava tanto com isso que às vezes ele me pedia, cara, eu quero um copo de água. Aí eu já ia lá, procurava o galão, procurava uma porrada de coisa, já tentava cercar todos os pontos, mas ele queria o quê? Só um copo de água. Ou seja, estava perdendo tempo, fazendo toda uma analogia, todo um contexto, se a resposta era algo simples. Aí tem que saber lapidar isso também. Perfeito, cara. Você trouxe agora um gancho bem legal que a gente vai dar para vocês agora uma visão de até onde esse pensamento de segundo nível ele é bom e até onde ele se torna prejudicial, tá? Porque o que a gente está falando aqui agora? A gente está falando de você sempre analisar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão, tá? Porque quando você tem um pensamento de segundo nível, qual que é o resultado que a gente espera que isso lhe dá para você? Você toma decisões mais eficientes, com o menor custo possível, que não vai gerar retrabalho e que muitas das vezes com recursos que você já tem dentro de casa sem precisar ir para o mercado e ter aquele custo ali indesejado, né? E literalmente resolver o problema na causa raiz sem gerar outros, né? Que é o famoso retrabalho que a gente falou aqui agora. Só que é o seguinte, até você treinar seu cérebro, treinar sua visão, fazer com que aquilo ali faça parte do seu eu gestor,
você tem que tomar muito cuidado para não acontecer um efeito colateral. Porque tudo na vida tem um efeito colateral. E o pensamento de segundo nível também tem. Que é o quê? A procrastinação. Como assim, Edson, a procrastinação? Imagine você que tem um problema hoje, que está no seu colo, e você fala, cara, eu tenho que tomar pensamento de segundo nível. E você está lá pensando, analisando, levantando questões, ligando para pessoas, fazendo benchmark com áreas, fazendo benchmark com outras empresas para ver como eles resolveram aquele problema. Só que aí, com isso tudo, o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo vai passando. E qual que é o resultado? Ao invés de você ter uma decisão racional e efetiva, você não tem decisão nenhuma. Então você procrastinou em cima de um problema. E muitas das vezes aquele problema, por você ter procrastinado, hoje ele é muito maior do que quando ele nasceu, né? Que já tem um conceito de problema que é o seguinte: o problema, quando a gente fala assim, arranca o problema, resolve o problema na causa raiz, o que que seria? É como se fosse uma árvore. Uma árvore, quando ela nasce, ela é uma raminha. Eu consigo ir lá e arrancar ela com o dedo. Só que depois que a árvore cresce e fica grande demais, eu preciso de um machado para derrubar ela. É muito mais difícil. Então, o problema quando você resolve ele na causa raiz seria isso. Ele nasceu, você instigou, tomou aquela decisão e resolveu. Agora, quando você deixa ele crescer, ficar grande demais, aí vai virar uma árvore, vai ser muito mais dificultoso para você resolver aquilo dali. E muitas das vezes, mesmo resolvendo, mesmo derrubando a árvore, ainda vai restar resquícios ali, porque você não vai conseguir tirar a raiz do solo, né? Faz sentido para você, Zé? Cara, e essa questão é um ponto bem interessante, porque isso aí tem que ter um ponto de equilíbrio muito bem trabalhado, porque às vezes, por exemplo, é igual um relatório, eu quero trazer um relatório com uma informação para um gestor. E aí, você com pensamento de segundo nível, você traz um monte de análise, um monte de visão, e olha a demanda e tal, e apresenta um negócio gigante. Mas para quem está olhando, ela não consegue enxergar o que você quer mostrar. Ela vai ver um tanto de informação que para ela, pelo tempo ali, ela não consegue entender, e vai falar, pô, não entendi nada. Então, assim, tem que trabalhar tudo isso também para resposta simples. Ó, eu quero isso. O que eu quero? É isso aqui, a sua resposta está aqui. Entendeu? O pensamento de segundo nível é bom para quê? Para você se prever de questionamentos que possam vir. Exato. Mas a resposta ela tem que ser rápida. Às vezes o problema você tem que agir rápido. E já está habituado para quê? Ó, se vier uma resposta, eu tenho isso aqui bem estruturado. Exato. Mas no primeiro momento você não tem que apresentar tudo. Eu vou dar um exemplo prático agora de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Recentemente, eu fui demandado, né, para assumir novas responsabilidades na cadeira que eu sou da área de manutenção. Aí agora eu vou participar também de construções de lojas novas, né? Trabalho na área de manutenção do varejo. E a gente está com o desafio lá de descobrir qual que é o melhor sistema de ar-condicionado para as nossas filiais. E, cara, foi demandas, estudos, análises, questionamentos, empresas. A LG foi lá conversar comigo, foi o pessoal da Carre também conversar comigo. A gente tentar achar a melhor solução. E eu achei a melhor solução. Só que quando eu achei a melhor solução, eu comecei a me questionar bastante. Poxa, o que existe hoje dentro da empresa? Aí eu comecei a analisar. Existe hoje dentro da empresa X, Y, Z. Por que isso existe hoje dentro da empresa? Eu fui atrás dessas respostas. Por que esse formato que eu trouxe hoje, que já existe no mercado há muito tempo, nunca foi empregado? Por causa disso. Então, eu me muni dessas respostas porque eu ia sentar com o dono da empresa e eu sabia que em algum momento uma daquelas perguntas viriam para mim. Então, eu não só achei a solução e fui apresentar para ele na mesa, né? E aconteceu a bendita reunião, em que eu fui apresentar a solução. Então, eu fui, que nem você falou, com a resposta. Olha, o modelo ideal para ar-condicionado para as nossas filiais é esse modelo aqui. Vai custar tanto, vai ser empregado dessa forma, a gente consegue ter reposição de peças dessas situações. Então eu esperei uma resposta ali e entreguei na mão dele. Aí começaram os questionamentos. Poxa, a gente nunca empregou esse tipo de equipamento aqui, porque esse equipamento aqui é muito mais caro do que é no mercado. Aquela pergunta que eu tinha feito. Por que a gente nunca empregou? Eu já tinha essa resposta. Não, sim, ela é mais caro. Só que em comparação ao que nós vemos hoje, ela gera uma economia muito grande de energia. Então, quando a gente olha ao longo do tempo, essa diferença de preço entre uma e outra, ela é compensada pela energia em 18 meses, em 1 ano e meio. Pum, minha resposta já teve. Tá, aí foram fazendo outras respostas e a gente foi dando essas respostas para ele porque eu já tinha pensado nisso antes, entendeu? E com isso a gente conseguiu a aprovação de algo.
Aí qual que é a questão que ficou clara aqui? A gente empregou tempo, empregou energia, empregou raciocínio lógico para poder trazer pensamentos de segundo nível para algo. Mas a resposta ela foi simples. Eu não fiquei 4 horas explicando Fala. tudo para ele. Muitas respostas eu tinha no meu bolso que nem vieram nas perguntas que eles trouxeram, mas eu tinha lá no meu bolso. Então eu me muni de informações necessárias para todos os cenários, mas eu trouxe a resposta singela para ele. Se caso tivesse uma situação que ele acharia que no meu speech, no meu discurso, foi suficiente e aprovasse, ok. Como ele achou que no meu speech, no meu discurso, faltou algumas ponderações, ele me questionou, eu tinha as respostas, apresentei para ele. O que não poderia acontecer de maneira alguma é ele trazer algo para mim corriqueiro, que eu não tivesse a resposta naquele momento. Pode ser que ele trouxesse algo para mim fora da curva, não corriqueiro. Não custo de energia, não por a diferença de preço entre o que eu faço hoje para essa solução, que isso deveria ter resposta. Talvez ele trouxesse algo hoje que não fazia parte do dia a dia ali. Aí sim você volta com o dever para casa para poder trazer solução. Mas isso vai ser a exceção da exceção da exceção. O que faz parte do que você souber, você vai ter que saber ali. E chegou um certo ponto, a partir do momento que eu recebi a demanda, e a partir do momento que eu respondi para ele, eu deixei bem claro do deadline, do tempo que eu precisava para ter aquela resposta. Porque se eu não desse esse deadline, cara, eu preciso ter essa resposta em 20 dias, ou em 30 dias, ou nesse sentido, eu não lembro quando foi certinho, aconteceria algo que eu falei aqui de forma negativa, que é a procrastinação. Você vai ficar tentando achar solução, ainda fica pensando, pô, se ele perguntar isso, se ele perguntar aquilo, se ele perguntar aquilo, você não tem a resposta, e o cara vai começar a questionar para você, cara, aquilo que eu te perguntei lá, por que até hoje você não me deu a resposta? Entendeu? E aí vai só acumulando problemas. Vai só acumulando problemas. Manutenção todo dia tem algo novo, né? Então a gente desde o início deixou alinhado o deadline. Então eu me forcei a ter essa resposta dentro desse deadline com todas essas situações, entendeu? Então o segredo dessa questão desse pensamento do segundo nível é use e abuse. Treine seu cérebro para ter esse tipo de pensamento para qualquer coisa, no seu trabalho, para cuidar do seu dinheiro, para sua vida pessoal. Treine seu cérebro para que isso faça parte do seu eu, né? Do seu ser, da sua forma de pensar. Mas nesse tipo de treinamento, até você achar um equilíbrio, a melhor maneira de fazer, tome cuidado para não procrastinar demais e deixar decisões importantes de serem tomadas no momento que elas devam ser treinadas, né, Zé? Velho, eu já presenciei defesas de equipamentos e tudo assim. De investimento, né? De investimento, onde a pessoa pegou realmente todas as informações, mas fez uma apresentação muito longa, muito extensa, muito cansativa, e quem estava ali assistindo, acaba que chega um certo tempo, ela já deixa de prestar atenção no que está sendo dito, deixa de ter o interesse, e você acaba não sendo aprovado ainda. E aí todos os argumentos já não valem muito. Perfeito. Não, isso daí é um ótimo exemplo. Qual que é a nossa sensação, até a nossa visão? Cara, eu tenho a resposta, eu tenho a solução e eu tenho resposta para todas as perguntas. Então eu vou colocar tudo isso aqui no meu discurso, tudo isso aqui na minha apresentação. Então eu vou colocar esse ar-condicionado aqui. E se vocês perguntarem por que a gente não usou ele antes, é por causa disso, e se isso, você coloca isso tudo na sua apresentação. Só que vai ficar um negócio muito cansativo. Muitas daquelas perguntas ali, o cara nem ia fazer. Então traz a solução, traz os pontos e abra para ele perguntar o que ele quiser perguntar. Entendeu? Até para ele se inteirar, né? Não falar, pô, o cara ali sabe tudo. Vou deixar com ele então. Se der errado, eu quero ver o que vai acontecer. Exatamente. Aí o cara, ele de uma maneira inconsciente, a pessoa se sente fazendo parte daquela tomada de decisão quando ele vai perguntando e vai questionando. Quando você já traz tudo e tira todos os argumentos dele, aí sim ele vai trazer perguntas que você não pensou. Porque você perguntas fora do contexto. Porque o dia a dia você já respondeu ali. Às vezes vai deixar de prestar atenção no que você está falando e vai pensar, pô, vou perguntar ao cara alguma coisa que ele vai saber responder. Ele vai saber responder. Aí você tá exatamente. crítico. Cara, o jogo de gestão é assim, tá? É um negócio que você tem que saber equilibrar, tem que saber fazer prós e contras, tem que saber entender o melhor momento. Então, por isso que é um jogo difícil, tá? Então, por isso que nós trazemos esse conteúdo aqui de forma gratuita, semanalmente para você. Semanalmente é o conteúdo mais pesado, mas todos os dias tem vídeo lá no nosso canal no YouTube, uns cortes desses vídeos mais pesados aqui. Aí é que você digira essas informações, veja o que mais se adapta no seu dia a dia, no seu contexto, e você implemente aí para ser
um gestor visto de forma diferente na área de manutenção, mesmo você saindo do chão de fábrica agora, tá bom? Nós temos um QR Code aqui, caso você esteja com dificuldade de sair do chão de fábrica, do campo técnico, de carregar aquela caixa de ferramenta nas costas e ir para a área de gestão, nós temos um curso aqui voltado para currículo, feito por um gestor de manutenção, que contrata gestor de manutenção, feito para você que saber extrair o melhor do seu dia a dia ali, pensando nesse segmento. Tá? Um QR Code aqui é um valor simbólico, que caso você tenha interesse, é só ler esse QR Code aí, a gente se vê do outro lado lá da ponte, né? Zé, esse conteúdo aqui fez sentido para você? Cara, total. Eu tenho certeza que vai agregar muito a rotina de muitos gestores e muitos técnicos que querem ser gestores aí. Show de bola. Pessoal, obrigado pela audiência. Espero que seja um conteúdo bem agradável para você e que faça você elevar um nível de gestão dia após dia, tá? Fique com Deus e abraço! Abraço, pessoal.